FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Quem no Brasil nunca ouviu falar no vírus Zika? E se ele também pudesse ser utilizado para tratar câncer de sistema nervoso central? Olá, eu sou Everaldo. Eu descobri o GBM, um glioblastoma multiforme, quando eu estava com 17 anos. Operei em dezembro de 2004 e há 14 anos eu venho na luta contra. Eu já passei por vários problemas, vários tratamentos, mas graças a Deus, para mim, cada dia é uma vitória. Meu diagnóstico de início foi muito severo. Os médicos não me davam 2 anos, 3 meses, na verdade, de vida. Porém, eu estou com 14 anos. Em outubro de 2004, eu fiz uma tomografia. Eu peguei aquele resultado, joguei no Google e fui ver. Descobri que estava com um tumor cerebral. O diagnóstico, para muitos, quando se fala em câncer, é o fim. Para mim foi um recomeço. O nosso grupo de pesquisa faz ciência básica. Essencialmente, a gente estuda a biologia de células-tronco e a biologia de células tumorais. As nossas pesquisas mais recentes estão focadas no estudo de uma forma de câncer agressiva que ataca o sistema nervoso central. Existem vários tipos de câncer, do sistema nervoso central, e a gente se dedica ao estudo dessas formas mais agressivas. Basicamente, nós queremos entender como a doença se inicia, como ela ocorre, como ela se desenvolve, porque que muitas vezes os tratamentos atualmente disponíveis são falhos e a doença persiste, justamente para a gente poder gerar conhecimento que seja importante para ser utilizado no combate a essas mesmas doenças. Bom, a nossa pesquisa sobre as propriedades oncolíticas do vírus Zika ainda está numa fase bastante preliminar. Essa é uma pesquisa que é muito nova no mundo todo. Basicamente, a gente está tentando entender como o vírus consegue destruir as células tumorais, e se esse vírus causa algum tipo de efeito adverso ao organismo e quais seriam as consequências desses efeitos adversos, Mas nós temos como perspectiva entender um pouco melhor esse modo de ação do vírus, justamente para a gente tentar, com esse conhecimento, desenvolver novos tratamentos com base nessa propriedade, nesse conhecimento, que possam ser aproveitáveis ou pelo menos testados, numa fase clínica de estudos, em pacientes que têm formas de câncer que não são curáveis, ao menos pelos tratamentos atualmente disponíveis. Tudo começou quando a gente percebeu que alguns tumores eram compostos por células tumorais com características de células-tronco. Então, da mesma maneira que num tecido saudável, as células-tronco contribuem gerando novas células para que aquele órgão funcione adequadamente, no câncer, as células tumorais que têm essas características de células-tronco também são importantes para o desenvolvimento do tumor e pela disseminação desse tumor no organismo na forma de metástases. Bom, o principal objetivo dessa nossa linha específica de pesquisa é entender como as células-tronco cancerosas se comportam no desenvolvimento do tumor, qual é o ponto fraco dessas células, para que a gente possa, então, desenvolver métodos que sejam eficientes em destruir essa população específica de células que é muito importante para o desenvolvimento do tumor
e para a disseminação desse tumor. A gente tem utilizado diferentes estratégias, né? Uma delas está baseada na ação de certos vírus, né? São chamados vírus oncolíticos, que têm essa propriedade de infectar e destruir especificamente células tumorais. O nosso primeiro contato com o vírus Zika ocorreu em meados de 2015 e 2016, por conta desses casos crescentes de microcefalia que estavam associados à epidemia de Zika no Brasil. Por conta desse cenário, vários pesquisadores do país foram mobilizados para tentar entender um pouco mais sobre esse fenômeno, né? E, quem sabe, gerar informação que fosse pertinente para o desenvolvimento ou para a tomada de medidas que eram importantes para esse problema de saúde pública. Um dos pesquisadores envolvidos nesses estudos iniciais era a professora Maiana Zatz, que é coordenadora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Eu faço parte desse centro, então, naturalmente, a gente se encontra, a gente conversa, estamos no mesmo ambiente e a gente conheceu um pouco melhor sobre a pesquisa que a doutora Maiana estava fazendo. E, na época, já tinha passado pela nossa cabeça de tentar entender se o vírus da Zika poderia ser útil no combate ao câncer. E eu explico por quê. Os estudos iniciais mostraram que o vírus da Zika tinha uma maior afinidade por células-tronco do sistema nervoso central. São aquelas células que geram todas as células do nosso sistema nervoso. Então, o vírus da Zika era capaz de infectar essas células e destruir essas células ainda durante a fase de desenvolvimento embrionário, e essa era uma das causas da microcefalia. Entendendo isso e sabendo que alguns tumores do sistema nervoso central são formados por células tumorais com características de células-tronco, nós nos perguntamos se o Zika também não era capaz de infectar e destruir estas células, que esse é um dos objetivos da nossa pesquisa. Quando foi em outubro de 2004, eu descobri-lo. Quando foi em dezembro, eu fiz a cirurgia. Porém, a cirurgia não deu para tirar todo o tumor, porque ele é enraizado. Os médicos me disseram que tiraram o máximo que puderam. Então, de lá para cá, eu passei por quimioterapia, radioterapia, eu faço quimioterapia oral, eu faço quimioterapia nasal. Porém, eu não desisto. Isso me dá vontade de viver. Foi difícil, eu fiz a cirurgia, tive que me readaptar, demorei 2 anos. Depois desses 2 anos eu tentei fazer uma faculdade, não consegui, fiz 1 ano, tive que parar. Voltei a fazer cursos. Depois de 2 anos eu voltei para a faculdade, fiz a faculdade, conheci minha esposa na faculdade. Foi aí que eu formei minha família, comecei a formar minha família. Hoje eu tenho 4 filhos, por 2 vezes já com o prontuário na mesa e eu sentado, vamos dizer, do outro lado da mesa. O médico olhou para o prontuário, olhou para mim, olhou para o prontuário, olhou para mim e falou: "Você é o Everaldo? Você está vivo? Como você está vivo?" Então, conversando um pouco melhor com o grupo da professora Maiana Zatz, a gente acabou, então, decidindo entrar nessa pesquisa. E, então, nós rapidamente formamos uma equipe de pesquisadores. Essa equipe era multidisciplinar e foi uma equipe que se mostrou bastante hábil, né, em realizar todos os experimentos. E eu posso falar que, assim, num tempo inferior a 1 ano, nós concluímos a pesquisa e felizmente, nós conseguimos publicar esse estudo numa revista científica internacional de boa qualidade. Isso colocou o nosso grupo de pesquisa num bom grau de competitividade nesse cenário, né? Essa foi uma das pesquisas, assim, um exemplo de pesquisa que surge por conta de um evento assim, inesperado, né? Pelo fato de nós termos uma capacidade instalada de pesquisa, ter massa crítica e
principalmente contarmos com o importante apoio de financiamento à pesquisa da FAPESP, nós conseguimos rapidamente mobilizar uma equipe multidisciplinar e atacar essa questão. Em termos gerais, a gente se dedica ao estudo de tumores malignos do sistema nervoso central que não possuem tratamentos hoje efetivos. E a gente faz esse estudo do ponto de vista genético, molecular e celular. O intuito é de gerar conhecimento para que a gente possa, então, auxiliar no combate ao câncer de várias maneiras, seja entendendo melhor a doença, seja contribuindo com diagnósticos mais precisos, com informações que sejam importantes, por exemplo, para o aconselhamento genético de pacientes que sofrem com câncer e também, eventualmente, para o desenvolvimento de novos tratamentos para diversos tipos de tumores hoje existentes. O processo de desenvolvimento de novos medicamentos ou novos tratamentos para o câncer é um processo realmente muito longo, né? São décadas de estudo, de pesquisa, e isso necessita de muito investimento também para a pesquisa. A pesquisa que o nosso grupo tem feito está apontando um novo caminho que pode, eventualmente, dar origem a um novo tratamento. Quando eu vi o diagnóstico do que eu tinha, isso não me atrapalhou no meu psicológico, nem na minha força de determinação de querer viver. Apesar de todos os diagnósticos contra, eu continuo com a minha fé. Eu completo 14 anos do glioblastoma multiforme, um tumor que ele é cruel, muito cruel. Normalmente a pessoa vive de 6 a 2 anos com muita cirurgia, com muito tratamento. E isso eu venho há 14 anos lutando com os meus medicamentos, tratamentos. Óbvio que dores eu tenho, problemas eu tenho, mas para mim o mais importante é a minha vida. O que eu tenho a pedir para todos: pesquisem, realizam pesquisas para a cura desse problema que eu tenho e que várias pessoas têm. Nós precisamos de mais investimento, de mais pesquisa, porque a vida vale muito e queremos viver. Desde mais novo, eu sempre me interessei por ciências na escola, eu sempre me interessei por questões da natureza, questões de saúde humana. Então, acho que naturalmente eu acabei me voltando mais às ciências. Existe o desafio inerente a toda pesquisa de fronteira, né? A gente está galgando um terreno onde ainda há muito pouco conhecimento. Então, tem esse desafio que é o científico. Mas também tem aquele desafio de levar o conhecimento básico que é feito na academia, né? Traduzir esse conhecimento para algum benefício ao paciente. Que essa pesquisa, que ainda está numa fase bastante inicial, está gerando resultados que são, ao nosso modo de interpretar, de entender a doença, resultados bastante positivos e promissores. Os nossos estudos não vão gerar, talvez no curto prazo, um novo tratamento, mas certamente a gente está gerando conhecimento que pode ser aproveitado para o desenvolvimento de novos tratamentos. O nosso intuito é que esse conhecimento, um dia, possa ser a base de um novo tratamento que seja bastante eficiente e que possa salvar vidas futuras.